Você não é super-herói. Você não é mágico. Você não é bruxo. Você não conhece mundo. Para de achar que você vai resolver a vida de todo mundo. E de repente eu acordei com isso na cabeça. Essa vozinha lá naquele sonho incrível. E aí eu pensei, caramba, o que será que eu devo fazer em relação a essa fala? Aí eu já estava pensando em como trazer esse discurso para o terapeuta, dentro do nosso curso, dentro das nossas atividades aqui no Treinando Humanidades. Aí eu falei, preciso trazer o João Carlos, porque é isso, tem muito terapeuta, de qualquer área, tá? Tem muito terapeuta que acha que vai curar as pessoas, que acha que tem poderes mágicos, que acha que é um super-herói, que ele consegue enfrentar e lidar com tantas dores e sofrimentos com seus clientes, seus pacientes, e ele acha que está imune. Ele acha que ele vai conseguir sozinho dar conta de não se contaminar com todas essas questões, com todos esses conteúdos nos seus processos. E aí eu achei que seria interessante disponibilizar um curso, não um curso em si, mas disponibilizar a possibilidade de que os terapeutas possam fazer supervisão. Porque uma coisa é mentoria, outra coisa é coaching, outra coisa é supervisão para terapeutas. Supervisão é um trabalho importantíssimo para quem lida com as dores e os sofrimentos humanos. E aí eu trouxe uma pessoa que eu acho que é a pessoa mais capacitada para falar um pouquinho sobre essa questão da supervisão. JC do Espírito Santo. Meu amigo, seja bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui presente conosco. E eu vou te fazer algumas perguntas. Primeiro, se apresente, diga aí um pouquinho de você, e depois já vá direto me dizendo aí, o que é supervisão? Qual o objetivo da supervisão? Quem precisa de supervisão? Fica à vontade, JC. Nos ajude aí nesse percurso. O teu chamamento à responsabilidade do cuidar de outro ser humano me deixa muito feliz, né? Porque aponta para uma responsabilidade ética, né, importantíssima, sempre foi, e hoje em dia, num mundo polarizado, cheio de arrogâncias e ódios, isso se torna ainda mais necessário, e é um risco sempre constante de quem se coloca no lugar de cuidador. Se arvorar, se deixar seduzir por técnicas ou por ferramentas, e se sentir superior ou na condição de ter todas as respostas. Eu sou psicólogo, tenho formação em psicanálise, sou especialista em saúde mental, né? E trabalho há muitos anos também com processos de educação, sempre pensando na relação entre saber e verdade, lugares de verdade e seus efeitos na produção de subjetividade. Então, uma supervisão ela é fundamental para que o profissional, seja psicoterapeuta, seja terapeuta, enfim, qualquer profissional que se proponha a cuidar de outro ser humano, possa o tempo inteiro estar revendo e alinhando sua prática com a teoria, não se deixando aprisionar por uma teoria, mas entendendo que a subjetividade é plástica e flexível e que pede análise e abertura para que o novo, o tempo inteiro, se apresente, arejando aquela relação. Então, a supervisão
citando o Molly Lahadi, que é um psicólogo que trabalha muitos anos com isso, é sobre encontrar os muitos resultados que esforços combinados podem produzir, né? Então, ela está voltada para o terapeuta, mas ela também pensa o cliente, o atendido e também pensa o processo. Aquele campo constituído pelo encontro de duas histórias singulares, portanto, aquele campo de uma intersubjetividade intensa, que a gente pode chamar de o processo terapêutico, este campo também seja alvo para que se pense. Então, alinhar teoria com prática é ampliar o campo das percepções, porque no âmbito da supervisão seriam momentos diferenciados daquele do atendimento, onde você pode se distanciar um pouco mais e rever aquilo que aconteceu, você refina a escuta, você amplia percepção, você qualifica os teus canais de percepção da linguagem verbal e de todas as outras linguagens não verbais que nós, seres humanos, utilizamos, a linguagem corporal é uma delas, tudo isso voltado para a qualificação profissional, qualificação pessoal e, consequentemente, a promoção e a atenção à saúde e ao bem-estar do terapeuta e do seu paciente. JC, você recomendaria a supervisão para qualquer terapeuta? Você acha que é necessário ou só quando o terapeuta realmente estiver numa situação em que ele se encontre um tanto quanto perdido ou sobrecarregado física e emocionalmente em relação ao seu trabalho? Você acha que cabe para todos os terapeutas? Eu acredito que sim. É um momento privilegiado deste campo, dessa parada de uma prática bastante intensa, aonde pode se rever o que aconteceu, as emoções despertadas, as reverberações ao longo dos dias, as interferências daqueles conteúdos nos sonhos, nas emoções do terapeuta. Então, quando você faz essa graduação de momentos, claro, a supervisão ela pode e deve ser, assim como todas as outras ferramentas, moldadas para aquele momento do terapeuta. Então, se é um momento de uma intensa carga emocional, a supervisão é uma ferramenta que pode, de modo adaptado, acolher e visar apoiar, visando o apoio à saída deste estado emocional que pode cegar, pode gerar passionalidades que são contraprodutivas para a continuidade do processo, ou até mesmo para se discutir um aspecto da praxis, da teoria com a prática que ele esteja se deparando. São momentos distintos em que a supervisão, sendo um conjunto de modalidades de cuidados com o cuidador, pode acolher. Muito interessante. Então, os benefícios são realmente importantes. Levando em consideração a atualidade, né, em razão da pandemia, de tudo que está acontecendo, com tantas dificuldades que o ser humano tem enfrentado nesse período, me parece que a demanda em relação às questões emocionais tem sido muito intensas. E tem terapeutas que têm uma certa dificuldade em lidar com essa realidade, achando que ele é capaz de sozinho conseguir se conduzir diante desse quadro, e agora mais intensamente. Qual é a orientação que você daria para o terapeuta que ainda resiste à supervisão? É como se realmente ele fosse sozinho dar conta de tudo isso. O que você recomendaria para esse profissional? Que ele pense um pouco e muito generosamente consigo mesmo que antes de ser um terapeuta, ele é um ser humano, né? E que se é um profissional com maior
familiaridade com os processos emocionais e com os processos cognitivos, ainda assim, ele é portador de um aparelho psíquico que produz, queira ele ou não, produz emoções, produz razões e que também o determinam. E que contar com a possibilidade de diálogo com outro profissional pode fazer com que o novo surja, com que algo não percebido desponte daquele encontro, sem esse medo de estar se abrindo para o diálogo e sem achar que, por se abrir, ele esteja se colocando numa posição de menos hábil. Afinal, o manejo da técnica, o emprego das mais diversas ferramentas, implica em uma constante autoanálise e autocrítica dos limites, para que, entendidos os limites, pensados os limites, as potencialidades apareçam. Né? Não ter esse pensamento binário de preciso ou não preciso, sou capaz ou incapaz, e sim entender que a potencialidade nasce muitas vezes do se colocar a caminho e se colocar em risco de se abrir para o novo, ou para o inédito, ou para o inaudito, aquilo que esteja latente. JC, obrigado. Olha, seria tão bom, né, se os terapeutas pudessem ter essa intensidade maior em relação ao seu próprio cuidado, né? Porque não é uma questão de ser herói, não é uma questão de potencialidade, não é uma questão de ser melhor ou pior profissional. É uma questão de necessidade humana, para ele, inclusive, se sentir preparado de lidar com as dificuldades que surgirão, as dificuldades individuais, emocionais, né? Até aquelas dificuldades em tomar algumas decisões em relação às abordagens adotadas, aquelas dificuldades que podem surgir em relação a fazer uma subsunção prática, né, daquela teoria que a grande maioria sai com tantas dúvidas das universidades, né, das formações, e de repente na praxis ele começa a lidar com coisas que nenhuma faculdade ensinou, que nenhum Sim. curso informou. E aí sim, aí ele começa a perceber que o outro profissional nessa condição de supervisão pode dar um respaldo para que ele possa se sentir mais seguro e continuar exercendo o seu trabalho, a sua atividade, né, com mais, vamos dizer assim, com uma determinação emocional e uma supressão de incapacidades mitigadas, né? Essas Sim. supressões elas podem ser amenizadas com a supervisão, eles podem, inclusive, se sentir mais confiantes, não por falta de conhecimento, às vezes, né? Mas por insegurança própria de ter que tomar uma decisão em relação a casos concretos em que o peso de uma vida ali está sobre uma ótica de proteção, né? naquele partilhar de dores e sofrimento. Então, a supervisão, eu acho que seria recomendado a todos os profissionais que lidam É. com o ser humano nesse espectro de trabalhar as dificuldades da vida hoje, no dia a dia, né? A gente precisa inserir a supervisão dentro de um campo de maior naturalidade, né? Um campo de potência, de potenciação para o supervisor, que é isso que você está chamando a atenção, né? A supervisão não é uma ameaça, a supervisão não é uma avaliação do profissional, muito pelo contrário. É um momento fecundo para que o humano se estabeleça. E aí eu vou lhe pedir licença para ler um trecho de um filósofo profundamente existencialista francês, um pouco esquecido no Brasil, o Louis Lavelle, que, falando sobre o ser humano no livro A Consciência de Si, define da seguinte forma, abre aspas, a minha natureza
é múltipla e feita de potências que me pertencem antes que eu as conheça. Mas conhecê-las é exercê-las. E antes que eu as exerça, poderei chamá-las minhas? Antes de eu exercer essas potências, elas são minhas? Na verdade, não posso chamar meu a esse tesouro obscuro do qual não paro de aurir, que me propõe continuamente novos dons e que se retira de mim assim que minha atenção se debilita ou minha vontade se recusa. Você está sem áudio. Pronto, desativei aqui. Agora voltou o áudio. Com essa sua fala, eu acho que a gente pode, então, fazer essa observação, né? Essa sua fala, que soa poeticamente, né? Aliás, nós somos poetas, né? O ser humano é poeta em si, né? O ser humano se não está sendo, precisa ser. Precisa ser, é verdade. É verdade, é uma reconstrução paulatina e cotidiana. JC, sua participação, sua colocação em razão dessas necessidades são de extrema relevância, de extrema importância, e eu espero que essa nossa fala possa ajudar os terapeutas, de uma forma geral, a se posicionar em relação à questão da supervisão, porque, com certeza, isso vai ser um ganho emocional e um restabelecimento da sua própria crença na capacidade de superação. E eu acho que a supervisão é extremamente fundamental e importante. Agora, então, diante de tudo que está acontecendo, muito mais. JC, Neuza, muito obrigado pela sua colaboração, sua participação. Obrigado aí pela sua atuação, Neuza, na logística, no nosso suporte, com as suas contribuições. JC, então nós nos falamos e, de repente, a gente vai produzir um conteúdo um pouquinho mais alinhado com alguns tópicos, alguns temas, e aí a gente traz para o pessoal, para, de repente, dar essa, vamos dizer assim, essa nova formatação de necessidades da supervisão no mundo das terapias. Valeu, meu amigo. Um grande abraço. Comigo e parabéns pela sua missão de refinar as humanidades que existem dentro de cada homem. Muito obrigado. Obrigado, Neuza. Gente, até a próxima. Obrigada. A gente se encontra aí para conversas maravilhosas sobre terapias. Boa noite. Tchau. Tchau.